Pode parar tudo o que você está fazendo, porque o que eu vou revelar agora é o retrato do caos e a confissão de que o clima no ninho do urubu atingiu o ponto de ruptura. A bomba que está explodindo neste momento é a declaração fortíssima e preocupante do Léo Ortiz, que admitiu o que todo mundo já sentia. O Flamengo entrou numa espiral de desconfiança e agora tudo será mais complicado. Na ação, o zagueiro foi sincero até demais e escancarou que a pressão externa, os xingamentos no Maracanã e a fúria da torcida contra o Felipe Luiz e contra o diretor José Botto estão atropelando a confiança do elenco. É um momento dramático, é um momento de crise monumental, porque quando um jogador desse nível admite que o ambiente ficou complicado, é porque a blindagem do ninho do urubu simplesmente foi para o espaço. Vamos analisar cada vírgula do que o Léo Ortiz falou, porque isso é um alerta vermelho aceso na Gávea. Ele pediu desculpas para quem foi ao Maracanã ver aquele vexame contra o Lanús, mas o que realmente assusta é ele dizer que o Felipe Luiz colocou uma régua muito alta e que o time está tentando alcançar. Como assim, Léo Ortiz? A régua do Flamengo sempre foi alta. A régua do Flamengo é o topo do mundo. Dizer que agora vai ser difícil por causa da desconfiança externa é jogar a responsabilidade para cima da torcida, que não aguenta mais ver o time perder taça em casa. O Flamengo de 2026 está se tornando um colecionador de desculpas enquanto os adversários levam as nossas medalhas. Isso é vergonhoso, isso é absurdo. Vamos fazer um padding profundo aqui porque a gente precisa entender a gravidade dessa narrativa de se fechar. O Léo Ortiz disse que o time tem que se fechar para sair dessa situação, mas se fechar contra quem? Contra o torcedor que paga o ingresso mais caro do país? Contra a nação que fez o Maracanã tremer contra o Lanús e só recebeu um vice-campeonato de volta? Isso me lembra os piores momentos de crise do passado, onde o time se isolava e o rendimento só caía. Comparar esse time que tem Lucas Paquetá, que teve investimentos milionários, com times que realmente tinham motivos para ter dificuldade, é um insulto. O Flamengo tem obrigação de dar resultado, e o Léo Ortiz, apesar de ser um grande zagueiro, precisa entender que no Flamengo a pressão não é um obstáculo, a pressão é o combustível. Se não aguenta a pressão, a régua realmente vai parecer alta demais. Cadê aquele Flamengo que entrava no Maracanã e o adversário já perdia no túnel? O que a gente viu na Recopa foi um time argentino tirando onda na nossa casa, e o Léo Ortiz vem falar que a dedicação é 100% desde o ano passado. Mas cadê o reflexo disso no placar? Cadê o reflexo disso na tabela do Brasileirão, onde o Flamengo está numa posição medíocre? É histórico ver o Flamengo investir tanto e entregar tão pouco nesse início de temporada. Perdemos a Supercopa para o Corinthians, perdemos a Recopa para o Lanús. Onde vai parar essa lista de fracassos? O Felipe Luiz está sendo alvo de protestos porque o time não tem uma identidade. O time parece que está sempre buscando algo que nunca chega. Na ação, o Léo Ortiz falou em desconfiança externa, mas a verdade é que a desconfiança é interna também. Os jogadores olham um para o outro e não veem a reação. O José Botto está sendo xingado, a diretoria está sob pressão e o Léo Ortiz admite que agora será complicado. Isso é quase uma rendição. O Flamengo não pode ter jogador que acha complicado dar a volta por cima. A gente precisa de lideranças que chamem a responsabilidade e digam: a gente vai atropelar o próximo. Porque o próximo é o Madureira, na segunda-feira pela semifinal do Carioca. E vamos ser realistas, ganhar do Madureira é nada mais que obrigação. A vantagem de 3-0 é grande, mas o que a gente quer ver não é só a classificação, é a mudança de postura que o Léo Ortiz disse que estão buscando. Nação, escuta bem o que o Léo Ortiz disse, porque isso aqui é um sintoma perigoso. Ele falou que agora será complicado, por causa da desconfiança externa. Mas espera aí, desde quando a pressão da maior torcida do mundo virou obstáculo para o Flamengo? No Flamengo, a pressão é o oxigênio. Se você veste esse manto sagrado, você tem que saber que a cobrança de 42 milhões de vozes é o que te empurra para a glória. Dizer que a desconfiança atrapalha é assinar um atestado de que o mental desse elenco sentiu o golpe. Onde estão os cascudos desse time?
Onde estão os caras que olham para a arquibancada xingando e dizem: pode deixar que eu vou resolver essa parada? O Léo Ortiz mencionou que o Felipe Luiz colocou a régua muito alta. Mas a régua do Flamengo não é o Felipe que coloca, é a história do clube. A régua é o Mundial de 81, são as Libertadores, é o DNA de quem não aceita perder nem parquinho. Se a régua tá alta e o time não tá alcançando, o problema não é a régua, é o salto que tá baixo. Esse discurso de se fechar contra o mundo é perigoso, porque o Flamengo é o mundo. Não dá para se fechar contra a própria torcida. O que a gente quer não é desculpa técnica, é ver o time morder o fígado do adversário na segunda-feira contra o Madureira. Chega de papo manso, a gente quer ver o Flamengo que assusta, não o Flamengo que se assusta com a pressão. Imagina o que um ídolo como o Rondinelli diria ouvindo que a pressão vai atrapalhar. Ele diria que quem tem medo de pressão não pode usar o manto sagrado. O Flamengo é grande demais para essas desculpas. O investimento em Lucas Paquetá foi feito para a gente ganhar o mundo, não para ficar lamentando desconfiança de imprensa. O Léo Ortiz é um cara técnico, um cara que a gente respeita, mas essa fala dele mostra que o psicológico do elenco está abalado, e isso é o que mais preocupa. Se o time não tiver cabeça para enfrentar a nação cobrando, como vai enfrentar uma Libertadores? Como vai enfrentar os clássicos que vêm pela frente no Brasileirão? A terceira chance do Flamengo está aí, no Campeonato Carioca. Uma final contra Vasco ou Fluminense está logo ali, mas com esse discurso de situação complicada, o torcedor já fica com o pé atrás. O que a gente quer é o Flamengo monumental de volta, o Flamengo que esmaga os rivais. O Léo Ortiz disse que a dedicação é total, mas a gente precisa de eficiência. A dedicação sem resultado no Flamengo se chama fracasso, e a gente não aceita fracasso. A gente não aceita ver o Felipe Luiz, um cara que conhece o clube como poucos, se perder em conceitos enquanto o time não consegue segurar um escanteio contra um time argentino. Eu pergunto para vocês, meus amigos, vocês acham que o Léo Ortiz foi sincero ou ele está tentando criar uma desculpa antecipada caso o time continue oscilando? A pressão realmente atrapalha ou os jogadores é que estão sentindo o peso da camisa nesse momento de turbulência? Para mim, a fala dele é um sintoma de um vestiário que sentiu o golpe. Perder 2 taças seguidas no início do ano é para qualquer um ficar doente, mas o Flamengo tem que ser o remédio. A gente tem que se fechar sim, mas é para trabalhar e parar de falar que a régua está alta. A régua do Flamengo é o infinito e quem está lá tem que estar pronto para isso. Conclusão: o zagueiro Léo Ortiz admitiu que o Flamengo vive um momento de extrema dificuldade após a vice da Recopa, apontando que a pressão externa e a desconfiança da torcida serão os novos obstáculos para o time reencontrar o bom futebol. Mesmo defendendo o trabalho de Felipe Luiz e afirmando que a dedicação é total, o defensor reconheceu que o clima ficou pesado e que o grupo precisa se fechar para evitar um desastre ainda maior na temporada, que agora depende de uma resposta imediata no Campeonato Carioca contra o Madureira. E aí, nação, você concorda com o Léo Ortiz que a nossa pressão atrapalha o time ou eles é que têm que aprender a jogar sob crítica? O Felipe Luiz realmente colocou uma régua alta demais para esse elenco ou falta é vontade de vencer? Comenta aqui embaixo com toda a sua indignação porque a sua voz é o que mantém esse clube gigante. E se você não quer perder nada dessa crise, dos bastidores e das notícias diárias e verídicas do nosso Mengão, se inscreva agora, ativa o sininho e vem com a gente, porque o Flamengo é gigante e a gente não vai se calar. Tamo junto e vamos Flamengo!